Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Boa aula! E aí, pessoal, beleza? Vamos começar mais uma aula de biologia. Meu nome é Sérgio e a gente vai falar aqui da área de Ciências da Natureza, mas especificamente com temas ligados, muito relacionados com a biologia. A gente vai trabalhar hoje com a habilidade 11, vamos dar uma lida aqui? Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Bom, esse é um assunto que está mais do que na cena aí. A gente precisa falar um pouco sobre a questão da biotecnologia, sobre os processos biotecnológicos, sobre os avanços que a gente tem visto aí ocorrer na genética, que estão ligados à questão da saúde, à produção de alimentos e tal, mas também entender quais são as limitações, não só as limitações tecnológicas desses conhecimentos, mas também as limitações relacionadas com questões éticas, e aonde que isso esbarra com os valores que a sociedade ou que alguns grupos da sociedade têm como forma de convivência. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente isso. Quais são os processos biotecnológicos que a gente precisa estudar? Bom, é claro que nesse momento a gente não vai ter como falar sobre todos, nós vamos escolher um deles, mas vamos dar uma olhadinha aqui no slide, vocês vão ver que é importante a gente falar, primeiro, a questão de como a descoberta do DNA trouxe para a ciência algumas possibilidades, abriu portas para a gente pensar com estratégias relacionadas com a biotecnologia. Então, decifrar os genomas. Por que é importante decifrar os genomas? Qual é a finalidade desse processo de decifrar os genomas? A gente sabe, coisas relacionadas como teste de paternidade ou exames de criminalística, isso tem a ver. Mas decifrar os genomas também colocou a possibilidade de se fazer organismos geneticamente modificados, os chamados transgênicos. Agora, se você é a favor ou contra os transgênicos, é importante que você tenha um ponto de vista, que você utilize argumentos. E não seja simplesmente, eu sou a favor ou contra os alimentos transgênicos, sou a favor, eu sou contra porque fulano é contra e tal. É importante que você construa seus argumentos para se colocar e se posicionar. Bom, o segundo ponto, aí a gente já falou de transgênicos, e o terceiro ponto seria aí a reprodução assistida. Hoje, a gente vai falar um pouco mais nessa aula sobre a clonagem e sobre as células-tronco. Bom, aí a gente tem aí a foto da Dolly, das células-tronco, observando aqui também que, nesse caso aqui, a gente observa que a clonagem de plantas já é uma coisa feita há muito tempo. E é importante também a gente entender, vamos dar uma olhada aqui no slide, que quando a gente fala de transgênicos, a gente pode também estar se referindo não a alimentos transgênicos, mas, de repente, a gente pode pensar aqui em micro-organismos transgênicos, como é o caso das bactérias, que são geneticamente modificadas para a produção de insulina. Então, construir argumentos que fundamente o seu ponto de vista é fundamental nessa questão sobre biotecnologia. Vamos lá? Bom, então nosso trabalho hoje aqui, nossa aula de hoje, vai destacar o processo da reprodução assistida. Mas o que é esse nome, reprodução assistida? Qual é o conceito, Como é que a gente pode trabalhar esse conceito? Bom, então, reprodução assistida é um termo geral utilizado para designar um conjunto de técnicas para o tratamento da infertilidade conjugal, ou seja, o marido ou a mulher, o homem ou a mulher, um dos dois aí tem um problema de fertilidade, aí a gente trata aí com a reprodução assistida. Bom, um outro termo também muito conhecido e muito utilizado é esse aí, a inseminação artificial. Inseminação artificial é uma técnica já muito usada em procedimentos veterinários há muito tempo. E na espécie humana também, em humanos vem sendo utilizada, é uma técnica de baixa complexidade, onde os espermatozoides são manipulados em laboratório para inseminação intrauterina, ou seja, não existe a cópula, os espermatozoides são depositados diretamente no útero da fêmea. Fertilização in vitro. A fertilização in vitro é a manipulação dos gametas, dos dois gametas, o gameta masculino e feminino, e é necessário manter um embrião em desenvolvimento, em ambiente laboratorial, até que ele possa implantá-lo no útero de uma mulher.
Então, o processo de fertilização in vitro é diferente da inseminação artificial. No processo de inseminação artificial, a fertilização ocorre no corpo da mulher. Na fertilização in vitro, esse processo ocorre no laboratório. A junção do gameta masculino com o gameta feminino ocorre no laboratório, formando a célula-ovo. Portanto, a partir daí, forma-se um embrião, o zigoto, e o embrião, então, tem que ser mantido no laboratório em condições muito especiais até que ele se torne, até que se possa, então, transplantá-lo, ou seja, implantá-lo, né, no útero de uma receptora, de uma barriga de aluguel ou da própria mulher que vai receber, então, esse embrião. Bom, aí a gente vê uma foto do processo, né, da injeção intracitoplasmática de espermatozoides, onde o gameta masculino, ou seja, o pronúcleo masculino, ele é colocado dentro do ovo ou do óvulo. A partir daí forma-se, então, o ovo ou o zigoto. Esse ovo ou esse zigoto, ele vai passar por um processo embrionário, ainda no laboratório. Então, a gente observa aí nesse slide as fases. O zigoto, ele vai se desenvolvendo, formando os 2 primeiros blastômeros, né? Vou marcar aqui para vocês. Olha aqui, ó, a primeira mitose. 2 blastômeros, depois 4, aí ele vai se dividindo, formando, então, uma massa de células, né, até formar essa fase, que nós vamos chamar aqui, vou ver se eu consigo escrever para vocês, de blástula, que é um termo da embriologia, utilizado de uma forma geral para os mamíferos e para o ser humano, ou seja, a gente utiliza blastocisto. Então, quando o embrião chega nessa fase de blástula, ele não tem mais viabilidade no laboratório, porque a partir daí ele já começa a formar os folhetos embrionários, né, a endoderme, a mesoderme, enfim, e a ectoderme, formando então um processo de diferenciação celular. E isso só ocorre com eficiência dentro do corpo da fêmea. Então, a partir daí, o embrião ou ele é congelado na forma de blástula ou blastocisto, ou então ele é imediatamente implantado no útero de uma pessoa, de uma mulher, que pode ser a barriga de aluguel ou a própria pessoa que doou o gameta, ok? Bom, então, a gente observa aí que esse mesmo processo que ocorreu in vitro também ocorre em vivo. Eu vou marcar para vocês aqui, a gente observa aí nesse esquema, a fecundação, né, a primeira ovulação, depois a fecundação, a liberação do ovócito, né, na tuba uterina. O ovócito, então, ele é fecundado, formando o zigoto vai se desenvolvendo, ali os 2 blastômeros, formando até chegar na fase de mórula, e na mórula, a blástula, como eu falei para vocês. A blástula, no corpo da mulher, no útero, ela vai se implantar, a partir daí forma-se as vilosidades coriônicas, a placenta, e o embrião, então, começa o seu desenvolvimento até formar o feto. Mas, no laboratório, é importante a gente entender que é preciso transferir esses embriões. A transferência desses embriões, ou seja, a manipulação desses embriões, tem gerado problemas, né, e discussões polêmicas que envolvem questões éticas e científicas. Embriões com 4 ou 5 dias, ou seja, são os embriões na forma de blástula, são transferidos para o útero materno. A legislação brasileira permite que se transfiram, no máximo, 4 embriões, logo após é feito o diagnóstico da gestação. Então, como é uma técnica que não é tão eficiente, é preciso, então, transferir mais do que um embrião para que, sim, aí consiga, então, a gestação de pelo menos um organismo de um feto, ok? Bom, mas esses embriões que ficaram no laboratório, né, a ideia é o que a gente faz com eles. Mas, antes disso, é importante também a gente entender o seguinte, que como esses embriões eles são previamente analisados no laboratório, o diagnóstico de doenças genéticas antes da implantação do embrião já é possível. Entretanto, levanta questões éticas como a seleção de embriões para a escolha do sexo. Ou seja, é possível, seria interessante as pessoas começarem, a partir de hoje, escolher o sexo masculino ou feminino do seu filho? Né? Então, quer dizer, isso tem causado muita polêmica, né? Discussões muito acirradas, algumas pessoas acham que sim, outras acham que não, e muitas vezes também a ideia de que é possível identificar embriões com predisposições genéticas e esses embriões, então, não seriam utilizados, ou seja, a gente saber que tipo, qual é a genética desse embrião e escolher esse embrião. Então, essa manipulação do embrião, seja para descobrir as doenças genéticas, para a escolha do sexo ou para transferir, tem gerado problemas muito complicados, né, que a sociedade, então, precisa enfrentar. A pergunta que se faz hoje é, o que
fazer com os embriões excedentes. Então, o casal vai numa clínica de genética humana, faz ali o processo de fertilização in vitro, produz vários embriões, 4 embriões são, vamos supor, são implantados, e a mulher, então, tem gêmeos, 2 ou 3 gêmeos, vamos supor, se tudo der certo, e ela resolve, mas com 3 filhos ela não quer mais ter filhos. E aqueles embriões que ficaram no laboratório, o que a gente deve fazer com eles? O que os cientistas devem fazer, que estão congelados? Muito bem, essa é uma questão que se coloca hoje para a sociedade. Segundo o Conselho Federal de Medicina, os embriões excedentes da fertilização in vitro podem ter 3 destinos, ou o congelamento, e depois de um certo tempo acaba sendo descartado, a doação para outro casal, ou a doação para pesquisa e utilização com células-tronco. Né? Então, vou marcar aqui para vocês, essa finalidade é justamente hoje a ambição dos cientistas de terem embriões disponíveis para trabalhar com as suas células-tronco. Qual a utilidade dessas células-tronco? Uma célula-tronco serve para quê? Bom, as células-tronco embrionárias podem solucionar problemas de saúde atualmente incuráveis. Né? Que características das células-tronco permitem que os pesquisadores possam utilizá-las no futuro para esse fim? Você sabe responder? Quais são as características? As células-tronco são células ainda indiferenciadas, células que vão formar todos os tecidos. Então, vamos dizer assim, essa plasticidade que as células-tronco possuem, sobretudo as células-tronco embrionárias, que é possível encontrar também células-tronco em organismos adultos, mas essas células-tronco embrionárias, elas são muito versáteis. É possível em laboratório, isso ainda é uma ambição dos cientistas, transformar essas células em tecidos específicos, como músculo, como células hepáticas, como neurônios, enfim. Hoje já é feita a implantação dessas células-tronco no próprio tecido, e no próprio tecido ela acaba se diferenciando. Essa técnica já é utilizada, já existem resultados interessantes, positivos, mas isso ainda é preciso testar. Mas essas células-tronco embrionárias são certamente muito mais interessantes de ser utilizadas do que as células-tronco obtidas nos adultos. A questão das células-tronco, né, representa para a sociedade possibilidades e benefícios relacionados com a saúde. Mas entender que a manipulação do embrião é visto por determinados grupos sociais ou grupos religiosos ou pró-vida como uma técnica inadmissível do ponto de vista da bioética, é preciso aceitar isso, o ponto de vista das pessoas. Então, existe hoje na sociedade cientistas que querem trabalhar com as células-tronco, sobretudo essas células-tronco que são excedentes dos embriões congelados dos processos de fertilização in vitro, e esses grupos, muitas vezes religiosos e pró-vida, que não aceitam a manipulação do embrião como um procedimento ético e tal. Essa discussão, essa polêmica ainda vai continuar na sociedade. É importante que a gente fique atento para isso e isso também como um tema importante para a prova do Enem. Mas eu queria voltar na primeira tela e deixar só para vocês uma dica. Vou voltar lá para vocês. Na primeira tela, aqui. Aonde? A questão das células-tronco é apenas um ponto relacionado com a biotecnologia importante para a prova do Enem. A questão dos transgênicos também, a gente precisa aprofundar um pouco mais nesse estudo, não só os organismos geneticamente modificados, mamíferos e tal, mas também entender como que os micro-organismos geneticamente modificados, por exemplo, as bactérias, é importante, e o processo de tecnologia do DNA recombinante. Então, nós vamos numa próxima aula falar justamente disso, da engenharia genética e da tecnologia do DNA recombinante, ok? Enquanto isso, tudo de bom para vocês, continuem estudando e até a próxima aula. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 71. Bom estudo e até a próxima aula!